estamos aqui hoje para entender o quê? Que sentenças podem ser mudadas quando se há fé em Deus, amém? Então eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 18, 14, amém? Vou abrir a minha aqui, Gênesis 18, 14. Vamos ver alguns modelos de sentenças que tinha na Bíblia, mas o Senhor mudou essa sentença, o Senhor mudou esse decreto, e assim como Ele fez nessas histórias que eu vou trazer aqui, hoje o Senhor escolheu para fazer na vida de todos nós que estamos aqui, amém? O Senhor determinou esse tempo hoje para mudar decretos e sentenças que às vezes a gente carrega e não sabe, mas hoje o Senhor definiu que é o dia de mudar sentenças e decretos aqui, amém? Vamos lá, Gênesis 18, 14. Ai, gente, eu tô ofegante porque eu tava dançando ali, tá? Me ajude, eu tô ofegante, eu vou beber água aqui rapidão. Eu gosto muito de louvor de fogo. E o pastor passou ali por mim e falou assim, eu vou cantar, vai lá que eu tô esperando esse louvor mesmo. E eu falei pro Eduardo, é louvor de fogo, não foi, amor? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Então vamos lá, Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. O Senhor falou para Abraão que Sara teria um filho. Sabe qual a sentença que existia aqui? De infertilidade. Sara já era de idade avançada, Abraão também, mas o Senhor disse que ela ia fazer o quê? Ela ia gerar um filho. Então essa sentença aqui, ela foi revogada pelo Senhor, porque o Senhor disse o quê? Mudei esse decreto aí que essa madre está fechada, eu abro. Então hoje o Senhor está dizendo o quê para nós? Que aonde há impossibilidades, Ele traz vida, Ele traz frutos. Ei, gente, meu microfone tá bom? Eu estou escutando minha voz tão... Amém, glória a Deus. Então o Senhor está dizendo o que para nós? Aqui na história de Sara. Sara nem acreditou muito, ela riu. Mas o Abraão, ele tinha uma promessa. E Abraão é conhecido como o que, gente? O pai da fé. Então ele cria, ele não sabia como que ia acontecer. Mas o Senhor disse que do ventre de Sara ia ter uma nação. Então ele creu. E o que aconteceu? A sentença de infertilidade aconteceu. E existiu uma impossibilidade, porque ela já era de idade avançada. Ela já nem tinha aquele período que todas as mulheres têm. Então, pela medicina, não poderia. Mas o Senhor, Ele é maior que a medicina, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por essa sentença quebrada, né? Então, se o Senhor quebrou essa sentença e Ele está dizendo o quê? Aonde há impossibilidades. Então, hoje, se a gente estiver vivendo alguma impossibilidade, eu não sei qual é que você pode estar achando que está vivendo. O Senhor diz que Ele tem a palavra final. Dele é a palavra final. Então, se a palavra final é dele, você tem que ter fé. Tenha fé. Você não está vendo, você não está conseguindo enxergar, mas tenha fé. Fique nesse fundamento, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para João 11, 41. João 11, 41. Amém. Glória a Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. Olha a sentença que estava aí de morte, de é o fim. Acabou.
Quem conhece a história sabe que Lázaro era um amigo muito amado de Jesus. Ele não andava com Jesus como os 12 discípulos, mas Jesus o amava muito. E quando vieram falar para Jesus que Lázaro estava doente, Jesus já sabia que ele ia trazer Lázaro de volta. Então, ele chegou lá depois de 4 dias. Sabe o que é isso? 4 dias ele estava lá morto. Todo mundo já chorando no momento do luto. E Jesus foi lá, pediu para remover a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. Essa sentença hoje, ela é quebrada nas nossas vidas. Qual é a cova que está? É de derrota? É de tristeza? É de sonho que não vai acontecer? Pois o Senhor diz hoje: eu hoje revogo essa sentença. Eu revogo essa sentença. Eu mudo esse decreto. É morte financeira, é morte espiritual, é um sonho que parece que não vai acontecer. O Senhor está dizendo assim: aonde eu estou, tudo muda. A última palavra é minha. O Senhor tem falado isso para nós e hoje Ele escolheu esse dia para falar, para dizer para nós: tenha fé, tenha fé, tenha fé. Você tem pedido, mas parece que não tem fé. Tenha fé, amém? Vamos agora para outra história. 1 Samuel 17:45. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 17:45. Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Sabe quem disse isso? Davi. Davi falou isso para Golias. Sabe por quê? Quando Davi chegou ali, que o Golias estava todo dia, já fazia 40 dias que Golias estava indo lá. Cadê? Tem alguém aí para lutar comigo? Se me vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se vocês não me vencerem, vocês serão nossos servos. E todo o exército temia. Porque Saul queria que tivesse a guerra. Porque em guerra, em combate, ele teria muito mais chance de ganhar na cabeça dele. Ele não estava entendendo que ele tinha um exército do Senhor vivo, do Deus vivo. Mas Davi entendia que ele servia um Deus vivo. E aonde todos estavam com medo, vendo uma sentença, sabe de quê? De derrota. De derrota. Davi não via isso. Davi via um Deus invencível. Davi via um Deus invencível. Quando ele chegou para Davi, em Golias, ele disse: eu vou com você, pelo nome do Deus vivo. E aconteceu que Davi ganhou. E a sentença de derrota, que todos estavam sentindo, um exército, o exército do Deus vivo já teve várias vitórias, tiveram várias vitórias. E eles estavam com medo daquele gigante. Mas Davi, ele teve a fé em Deus. E quando ele foi lá com Saul, Saul disse: Davi, esse homem aí, ele treina desde pequeno, Davi. O que tu faz? Tu apacenta ovelha? Ele disse: não, mas eu já matei um urso, eu já matei um leão, mas porque o Senhor Deus me ajudou. Foi Ele. Sabe o que Davi está dizendo aqui? É por Ele. Davi não bateu o peito com orgulho: eu já matei fulano. Não. Ele deu, sabe o que? A honra e a glória ao Senhor, amém? Ele diz que foi por Ele. Então, quando há vitórias na nossa vida, não tem nada a ver sobre nós. É Ele, amém? Vocês estão entendendo, igreja? Glória a Deus. A fé, ela muda o foco do problema para a promessa. Quando a gente para de olhar para o problema, para aquilo que ainda não conseguimos, estamos pedindo no Senhor, mas não está acontecendo, a fé te faz tirar o foco do que ainda não tem, tirar o foco do problema e faz você olhar para a promessa. É ela que é o combustível. É a fé que é o combustível para que a promessa de Deus aconteça em nossas vidas, amém? E a mensagem é o quê? Sentenças que mudam, né? Sentenças que mudam quando há fé em Deus, amém? Eu tinha algumas sentenças na minha vida, gente.
Eu tinha algumas aí que eu não sei se eu ainda tenho. Glória a Deus, o Senhor está mudando, amém? Eu tinha algumas sentenças na minha vida que o Senhor mudou através da fé. A primeira sentença que eu tinha na minha vida é que eu tinha uma tia que não gostava de mim, então ela fazia macumba para eu não ser feliz. Ela dizia lá que batia lá, fazia. Eu não sei nem como é que funciona isso muito, né? Mas ela fazia e disse que eu não ia ser feliz. Ela não gostava do meu. Ela brigava com meu pai e para atingir meu pai, ela fazia macumba para mim, né? Ela brigava com o papai, eles brigavam, depois eles voltavam, se falar normal. Mas a macumba já estava feita para mim. E ela dizia que eu não ia ser feliz. Ela fazia questão de perguntar na minha vida por outros, para saber como eu andava, né, na mocidade, e para saber se eu estava sendo feliz ou não. E quando eu fiquei sabendo dessas coisas, eu dizia: Senhor, eu orava muito. E eu dizia assim: Senhor, eu não aceito essa palavra. Senhor, eu não aceito essa palavra, eu não aceito quem está fazendo qualquer coisa por mim. O Senhor é o Deus vivo. E glória a Deus, hoje eu sou a mulher mais feliz do mundo, casada com o pastor Eduardo, né, mãe do Benjamin. Né? Para quem disse que eu não ia ser feliz, se eu morrer hoje, já estou realizada, sou uma mulher felicíssima, amo tudo que eu vivo no dia, menos os estresses, mas dá para compensar. Então foi mudada uma sentença na minha vida, né? Falaram que eu não seria e o Senhor disse: eu mudo, eu revogo. E o Senhor fez assim. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso. A última palavra é dEle. E você tem que ter fé, você tem que ter convicção. Aquela mulher dizia que eu não ia ser feliz. Eu dizia: eu vou ser feliz em Deus. E ela dizia, e toda vez quando me viu, o pessoal ficava aqui: ih, a tia Neném, o nome dela era tia Neném, tá? A tia Neném fez macumba pra ti. Ih, eu quero nem saber. Eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu dizia assim mesmo. E aí aconteceu que hoje eu sou mega feliz, né, gente? Amo minha vida, amém? A segunda sentença que existia sobre mim é que minha família aí, parte de pai, mexia com macumba. E aí aconteceu que uma tia minha gostava muito de mim. Esse pessoal, uma gosta de mim e faz macumba, a outra não gosta e faz macumba do mesmo jeito. Não tem esse povo. E aí a outra gostava muito de mim e me consagrou, né, em questão de espírito de pombagira, essas coisas, né, para que homem se interessasse por mim. Gente, só se interessava homem casado por mim na minha juventude. Ah, mas ela fazia por onde? Não, gente. Eu sou bagunceira aqui, né? Mas quando eu tô trabalhando, eu sou muito séria. As pessoas pensam até que eu sou bipolar. Porque eu não gosto de brincadeira no trabalho, eu não gosto de conversinha. Se me dão alguma coisa para fazer, eu faço ali, tudo direitinho. Então eu não dava trela para ninguém. Mas só se interessava homem casado por mim. A cada 8 que se interessava por mim, 7 era casado. E eu era sempre com postura de séria, tal. E eu dizia: Deus, o que está acontecendo? Eu não quero um homem de ninguém, eu quero o meu homem. Eu falava para o Senhor. E eu dizia: não, Senhor, eu não aceito. Eu dizia para esses homens: não quero. Chegou um que eu estava namorando com o Eduardo. Ele chegou assim: eu te sustento. Eu monto um restaurante para ti, só que tu pode só para ser minha. Eu digo: não, muito obrigada, eu não quero, eu estou namorando. Eu falava assim. E eu dizia assim: Deus, eu não quero isso na minha vida. E aí eu fui orar: não, eu não aceito, eu não quero ser destruidora de lá, eu não quero. Isso acho que eu tinha uns 20, 21 anos. E o Senhor mudou. Porque o meu marido, lindo e maravilhoso, se interessou por mim. Glória a Deus, aleluia. Porque eu não queria ser essa mulher. Mas eu só vim entender isso, gente. Não foi na minha juventude, não. Foi no passado tempo que eu fui descobrindo. Eu não entendia por que isso acontecia. Só me casado se interessava por mim. Eu não entendia mesmo. Eu não dava legalidade, eu não dava a mínima. Eu sempre fui séria quando eu estava assim perto de homens. Mas se interessavam. E aí no decorrer do tempo, acontecendo as coisas, quando eu fui descobrindo que a minha avó mexia com macumba, que ela vivia em terreiro, que ela consagrava a família, aí eu fui entendendo tudo. E com a glória do Senhor, o Senhor mudou esse decreto na minha vida. Por meio da fé. Eu tive fé porque eu não aceitava aquilo. Eu poderia ter aceitado, eu poderia ter caído nas armadilhas do inimigo. Porque uma fazia macumba para eu não ser feliz. E a outra me consagrava para só homem interessado, só homem casado se interessar por mim. Então eu poderia ter caído, mas eu não. Eu ficava nos pés do Senhor, eu dizia: Deus, eu não quero isso para minha vida.
Deus, eu sei que eu te sirvo, eu estou aqui. E eu clamava com fé. E o Senhor mudou esse decreto, amém? Glória a Deus. E outro decreto na minha vida. A mesma tia que me fez macumba para eu não ser feliz disse que eu não ia ter filhos. Ah, essa daí foi mais impactante, porque eu queria ter filhos. E ela dizia que eu não ia ter filho. Fez e renovava. Todo ano ela renovava isso. E eu dizia, Deus, se o Senhor quiser, eu vou ser mãe. Eu dizia, Deus, se o Senhor quiser, eu vou ser mãe. E a mulher só chegava no meu ouvido. Ixi, ela fez macumba, tu não vai ter filho não. Eu dizia, eu vou. Se o Senhor quiser, eu vou ser mãe. Mas se Ele não quiser, eu sou feliz assim mesmo. E eu pedia de Deus. Eu pedia de Deus. Eu louvo a Deus. Gente, eu estou chorando de alegria. Porque eu tenho o meu Benjamin. Eu tenho o meu Benjamin. Aleluia. E até que foram 8 anos. As pessoas achavam que era porque eu não queria. Não era, gente. Eu estava em guerra, em oração. E eu dizia, Deus, eu vou ter. E eu lembro que aos 20 anos eu fui no ginecologista. 20 ou 19 anos. Ele foi fazer um exame em mim. Ele falou assim, nossa, tá com uma mancha no teu útero, não sei o quê. Eu disse, meu Deus. Aí ele falou assim, o exame que tu tem que fazer é R$600. Naquela época era o valor do salário mínimo. Não sei há quanto tempos atrás era R$600 o salário mínimo. Era o exame que eu tinha que fazer. Eu disse, meu Deus, está repreendido. E eu saí daquela sala triste. E eu disse, mas eu... E meu pai, que foi, minha filha? Eu disse, o médico disse que eu tô com uma mancha. Comecei a chorar pro meu pai. Meu pai, se acalma, a gente vai resolver isso. Aí eu fui para a igreja. Eu cheguei lá na igreja no mesmo dia. A gente estava no círculo de oração. E a irmã orou. A irmã veio até mim. Ela orou, me pegou na minha barriga. E ela orou na minha barriga e falou assim, o Senhor te cura hoje. E você vai fazer assim, assim, assim. Que ia acontecer, né? Quando eu urinasse. Gente, aconteceu exatamente o que aquela irmã falou. Quando eu fiz xixi, saiu exatamente o que aquela irmã falou que ia sair de mim. O Senhor curou. E aí, quando eu fui fazer o exame, não deu nada, não deu mancha, não deu nada. E eu disse, glória a Deus, Senhor, porque eu ia para os pés do Senhor. Tudo que acontecia, Senhor, eu não desistia. Eu orava e eu acreditava que ia acontecer, porque a gente serve um Deus vivo. E é isso que a gente tem que crer todos os dias na nossa vida, que a gente serve um Deus que tudo pode. Então Ele não quer, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter gente que vai querer declarar palavras contrárias para você. Mas nós servimos um Deus que tem a última palavra, amém? Glória a Deus. E mais um decreto. Como a minha avó mexia com macumba, né, gente? E eu não sabia, quando eu era menina eu achava que era história de caronchinha. Depois que eu vim descobrindo que era ela. Quando a família da minha avó, ela foi, bem dizer, aniquilada. Porque o inimigo, ele cobra um preço. Você pede algo dele e ele cobra um preço. Hoje, na família da minha avó, que era a mãe do meu pai, a pessoa mais velha é minha irmã. E ela tem 43 anos. O resto, todo mundo morreu. E aos 33 anos, todas as vezes que alguém chegava aos 33 anos, morria. Antes de chegar em mim, morreram 3 primas seguidas. Faziam 33 anos, morriam. Faziam 33 anos, morriam. Eu ficava, meu Deus, Senhor, eu vou orar por isso, porque isso é uma maldição. E aí eu fui para os pés do Senhor, e o Senhor falou, na tua vida vai se quebrar uma maldição. Quando chegou nos meus 33 anos, era só um que eu sabia orar. Eu vou sair desses 33. Eu vou sair desses 33. Só quem sabia dessa minha luta era o Eduardo e a minha irmã. E acho que alguma prima minha da família que já tinha passado. E eu falei assim, eu vou sair desses 33 anos. E eu comecei a orar, Senhor, quebra essa maldição. Senhor, quebra esse decreto, eu não aceito. E comecei a orar, interceder. Meu aniversário dos 34 anos, eu estava pulando de alegria. Eu fiz 34 anos, glória a Deus. Porque aquele decreto o Senhor falou que ia ser quebrada uma maldição. O Senhor falou que em mim seria quebrado e foi. Aí sabe o que aconteceu esse ano? Uma prima minha foi fazer 33 anos. Satanás fica assim, né? Acabou a maldição. Não. Ele foi lá visitar ela.
E aí ela começou a me falar algumas coisas. Eu disse, mana, tá repreendido. A morte foi te visitar, mas essa maldição já caiu por terra. Já acabou, o decreto mudou. E glória a Deus, ela também passou dos 33. Mas não foi fácil, gente, porque o inimigo, ele vai, ó. Ele vai. Então assim foi o que? Fé, oração. E o Senhor falou, é pela sua vida. A sua vida vai acabar uma maldição de geração. E eu recebo esse decreto, Senhor. Glória a Deus, amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Ele está aqui para mudar decretos. Glória a Deus, amém? E eu vivi há pouco tempo. O meu marido foi diagnosticado com câncer. Eu vou falar para vocês que eu fiquei mais abalada que ele. Porque na hora que a gente estava lá na sala e a doutora falou, primeiro que ele não entendeu, eu é que entendi. Porque ela olhou para ele e falou assim, seu Eduardo, o senhor está com carcinoma e a gente precisa ver qual é, pela biópsia. E o Eduardo, beleza. E quando ela falou aquilo, eu já perdi 3 pessoas com câncer, né? Essa minha avó, que apesar de ser macumbeira, eu amava. E eu também não sabia que ela era macumbeira quando ela morreu, né? Amém? A minha avó que me criou, quem é filha de pai separado, normalmente é criada por vó. E eu fui criada por uma avó da parte de mãe. Perdi ela por câncer também. E há 3 anos atrás perdi meu pai, o grande amor da minha vida. E quando ela falou aquilo, você está com carcinoma, eu só ficava, não, Senhor, eu não vou aceitar essa palavra. Eu não vou, eu tenho uma promessa. E nessa promessa, o meu marido, ele tá nela. Eu não vou aceitar. Eu saí lá do consultório, eu falei assim, amor, tu entendeu o que ela falou? Ele disse, não. Eu disse, Edu, a médica disse que tu tá com câncer. Eu não vou voltar mais lá, não. E eu falei, como é que é? Você vai voltar assim, você vai fazer esse exame? Ele disse, eu não vou não. Essa mulher tá me agorando, tu tá me agorando. Eu disse, não, a gente vai lá ver o que é, o qual é, vamos fazer essa biópsia. E ele, tá bom, bora lá fazer, eu acompanhando ele. Eu não podia mostrar que eu tava triste para ele, porque se ele me visse triste, ele ia dizer que eu tava agorando ele. Tá me agorando, não sei o quê. Mas a tristeza tava no meu coração, porque eu já tinha perdido 3 pessoas. E ele é meu marido, ele é o sacerdote da minha casa. E a gente tem promessa, então naquela hora o inimigo tava me aniquilando com um monte de palavras negativas. Eu não aceitei. A gente viu o diagnóstico sábado, domingo, segunda, terça, quarta, eu não dormia. Eu preparava toda a minha vida, né? Minha rotina, ela é muito puxada. Ela é muito puxada. Eu chegava em casa, ajeitava as coisas dele, botava o Benjamin para dormir 11 horas. Quando ele dormia, eu começava a orar. Senhor, eu não aceito. Senhor, muda esse decreto. Senhor, muda. Senhor, se ele está com esse câncer, faça que seja o menos letal. Senhor, o Senhor está na frente. Senhor, eu não aceito essa palavra. Eu tenho promessa e eu vou viver essa totalidade dessa promessa. Foram 4 noites. Eu virava o dia. O Eduardo nem imaginava. Ele dormia, eu ficava mesmo assim no corpo dele. Ele dormindo, tá repreendido, Senhor, faz esse câncer retroceder e não sei o que, o Senhor. Foram 4 dias, gente. E eu lá, firme e forte. Sabe onde eu chorava? Aqui dentro da igreja. Chorava de madrugada para ele não ver, né? Orando, porque eu passava a madrugada toda orando. E aí eu chorava aqui na igreja. Quando ele me via chorando na igreja, ele dizia assim: por que tu tá chorando? Tu tá triste? Eu dizia: não, menino, tu não sabe que eu sou sensível. Eu choro na presença do Espírito Santo. Gente, se eu pudesse, eu tinha me jogado aqui. Só que eu não podia mostrar para ele. Porque eu tava ali dizendo: não, amor, você vai ser curado. E ele dizia: eu vou ser curado mesmo. Você não pega em mim não essa doença. E eu dizia: é isso mesmo, amor. Eu orei tanto. Chegou os 15 dias pro resultado da biópsia. Glória a Deus. Era o câncer menos letal. Quando eu saí dali, que eu li o resultado da biópsia, que ela disse: seu Eduardo, esse aqui é o menos letal. Não tem perigo de metástase, não tem. Só que o senhor tem que ficar sendo, como é que se diz? Acompanhado por mim e vai tirar, né? Gente, eu pulei de alegria. Eu poderia falar assim: Senhor, por que ele teve? Mas não, eu dizia: Senhor, obrigada. É o menos letal, Senhor. E era isso que eu dizia para o Senhor.
Eu não queria saber se Deus deixou ele ter um câncer. Eu só queria saber que Deus colocou o menos letal. Aí agora era o dinheiro da cirurgia, porque o bonitão, quando a gente faliu há 2 anos atrás, glória a Deus que já passou esses anos amargos, ele chegou comigo e falou assim: amor, eu não preciso de plano, só você e o Benjamin. Aí tiramos o plano dele. Tiramos o plano dele. Aí olha quem precisou do plano: Eduardo. E eu disse: Deus, eu não tenho esse dinheiro, mas eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu sei o que o Senhor vai fazer. Aí a minha irmã chegava: mana, o que a gente vai fazer? Bora vender banda. Minha irmã é igual eu. Bora vender banda, bora vender frango, bora fazer alguma coisa. Eu disse: bora esperar em Deus. Vai cantar um louvor. E você que foi tocado pela essa palavra porque sabe que está vivendo um decreto que não é o que o Senhor tem para você, vem aqui na frente. Qual é essa sentença? É sentença de derrota, de escassez. É um diagnóstico de um médico. O que é? O Senhor está dizendo aqui hoje: eu mudo decretos. O Senhor está dizendo assim: eu creio, vocês verão, vocês se alegrarão em mim. A boca de vocês vai se encher de risos, vai se encher de cânticos de alegrias, porque o Senhor vai fazer grandes coisas por vocês. O Senhor vai pelejar por vocês. Tenham fé, tenham fé. Tenham fé, ainda que venha um decreto de derrota, ainda que venha uma palavra contrária, ainda que alguém não goste de você e comece a lançar sentenças erradas contra você. Chegue aqui nos pés do Senhor. O Senhor está mudando decretos hoje. É hoje que o Senhor está mudando história. O Senhor está mudando história aqui. Creia que decretos serão mudados e revogados. Toda sentença de escassez, toda sentença de derrota, toda sentença de enfermidade, toda sentença de maldição será quebrada hoje pelo poder do Senhor. E a tua fé vai ser combustível. Aleluias. Glórias a Deus. Tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. A sentença já foi quebrada. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Senhor está mudando história aqui hoje. O Deus que derruba as O Senhor está derramando o seu muralhas, Espírito aqui da hoje. sério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já deu Histórias o estão sendo caminho mudadas aberto hoje. pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá esse livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo.
faz flor de frio, é o mesmo que brada do ar. Então trema só contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nomes que trazem chuva de bênção. Ouça a voz dos sinais que abrem o livramento. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me leva-me ao lugar e onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orarei, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orarei, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orarei, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orarei, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. Declare isso. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti.